Veja quanto tempo isso se mantém no nosso português. Desde que os africanos chegaram. Sim. Desde que esse português foi sendo, né, transformado, aí que a gente está com essas palavras até hoje, felizmente. A OT2 inaugura sua série de entrevistas com a professora Raquel Rocha, da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Ciências Sociais, professora doutora em Antropologia. Raquel irá falar com a gente sobre as influências das línguas africanas no falar do português no Brasil. Tudo bem, Raquel? Tudo bom? Raquel, no seu artigo, né, o lugar social das palavras africanas no português do Brasil, você fala muito da questão do português brasileiro, né, as especificidades do nosso falar aqui no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre esse rompimento, né, da língua portuguesa experimentada, por exemplo, em Portugal, que a gente tem aqui no Brasil. Veja, primeiro tenho que dizer que eu não sou um especialista dessa área, certo? Então a minha entrada, assim, timidamente nesse campo das línguas se deveu muito mais à minha curiosidade com os afro-brasileiros, que é uma área de pesquisa, né, que eu cultivo já há muito tempo, do que propriamente pela área das línguas, né? Que não é a minha praia, embora eu ache uma área extremamente fascinante, né? E acho que, e a gente vai poder ver com alguns exemplos, né, que as línguas terminam influenciando grandemente o local, né, aonde elas chegam, seja por meio de uma colonização, não importa o caminho. Mas, para além da língua, ela parece influenciar outras ações, outras atitudes, né? Parece influenciar mesmo o jeito da gente, moldar culturalmente, né, as comunidades, os povos. E eu acho que é bem o caso da língua africana, né? Porque a gente sabe que o português que a gente fala, apesar da gente ser fruto dessa colonização portuguesa, é um português muito diferente, né? E ele é justamente bem diferente do português de Portugal, porque ele tem essa fortíssima influência da língua africana, principalmente de 3 línguas que vêm de um tronco chamado tronco banto, que é um tronco linguístico que tem cerca de 500 línguas. Então essas 3 línguas que teriam influenciado grandemente o português seriam o Umbundo, o Kikongo e o Kibundo. E de fato essa língua transformou o nosso português e transformou de uma maneira muito interessante, né? Muito genial, eu acho, porque para além das palavras, ela parece que moldou uma maneira de a gente ser, né? Da gente se tratar. Então, o que é curioso nessa história da língua africana é que ela trabalha dentro da língua portuguesa no sentido de ocupar um espaço, né? Que é um espaço mais da intimidade, do tratamento fácil, da amizade, do carinho, né? Muito mais do que as formas tradicionais ou frias da expressão linguística. Formal, né, da língua. Mais formais, exatamente, né? Então, a gente vê muito também a língua africana no Brasil nomear o baixo corporal, né? Que, com a série de nomes, né, de expressões que são popularmente usadas, quando a gente vê que normalmente, por exemplo, essas palavras dentro da linguagem médica, quando você vai ao consultório, né, você não se refere a essas partes do seu corpo, né, dessa maneira tão descontraída. Sim. Também porque essa palavra africana, né, ou essa presença africana no Brasil, ela justamente ocupou esse lugar da informalidade, né? Então, observe que se você for no campo jurídico, você vai encontrar muitas expressões em latim, não é? Que se reflete um pouco a linguagem erudita de uma época, né? O juridiquês, né? O juridiquês. É para você se colocar como algo, sei lá, culto. Exatamente. Pinça algumas palavras em latim no seu discurso e aí você parece ser alguém culto. Já lhe dá um diferencial, né? Mas independentemente disso, é fato que elas invadiram, né? O latim particularmente invadiu de uma maneira tal a ciência
do campo jurídico, no campo médico, no campo da Biológico, botânica, né? né? A gente vê muito essas expressões. E quando vocês pensam nas palavras africanas, na verdade elas estão num pequeno mundo, que é o mundo do cotidiano, da informalidade, do dia a dia, das aproximações fáceis das pessoas, o que é uma coisa genial, porque nós brasileiros temos essa informalidade. Sim. Isso certamente se deve grandemente à presença dessas línguas africanas aqui. As línguas fazem uma viagem improvável pelo mundo, né? Na verdade, elas fazem e elas também aderem em cada espaço de maneira diferente, né? Veja, a gente tem um povo autóctone indígena, né? No entanto, talvez a presença da língua africana dentro do nosso português seja mais evidente. Por outro lado, a língua indígena, ela está muito presente no nosso universo, obrigada, no nosso universo, principalmente impregnando a paisagem, né? Então, se a gente for olhar, existe uma toponímia bastante tupi, né? Bastante indígena aqui no nosso litoral, no litoral brasileiro de uma forma geral. A própria origem da palavra Maceió. A própria origem da palavra Maceió e todo o nosso litoral, norte e sul, né? Está cheio desses nomes, quer dizer, a língua ela termina aderindo de alguma maneira, né? Não seja há... na paisagem, seja no costume, na maneira de se tratar. Por mais barreiras que possam querer colocar, é impossível ela não romper esses lugares, né? Por mais que a gente sabe o lugar social do negro e do índio ao longo da nossa história, a gente vê que a cultura, como é viva, a língua é viva também, e não tem como essas barreiras, vamos dizer, sociais, econômicas, impedirem elas de se misturarem, tal como aconteceu, sei lá, nos fenômenos religiosos. Exatamente, como a gente vê hoje, por exemplo, ainda no campo africano, dentro das tradições religiosas, né, onde a gente vê uma série de expressões dentro dos cultos que são tal qual, né, que são exatamente mantidas nos termos originais, nos termos africanos. Isso é uma coisa incrível, realmente, porque como você diz, né, as barreiras podem se colocar de várias maneiras, mas parece que a língua é um fator de quebra dessas fronteiras, dessas barreiras, e um elemento com muita plasticidade, né, e que funciona num nível inconsciente, porque a gente vai se amoldando também, né, a forma de falar. A gente vai transmitindo algo mais do que simplesmente aquela mensagem. É uma mensagem corporal também, né? Sim. Porque se não você é apenas pensar, som. não é apenas som, é um jeito, são hábitos, são atitudes. Por exemplo, jogar o pano nas costas quando está na cozinha, né? O pano de prato aqui. Enfim, uma série de coisas que vão marcando a gente com essa presença, que a gente diz que é uma presença linguística, mas é uma presença bem maior, cultural, né? Num nível muito mais sutil, de expressão do que simplesmente a língua, que já é um fenômeno incrível, né? Bom, tem muitos estudiosos nessa área, né? Então, eu particularmente, quando escrevi aquele artigo na Culé Culé, eu estava muito influenciada e muito impactada por uma figura que eu admiro muito, que é a Ieda Pessoa de Castro, que é uma pesquisadora baiana, que trabalha com linguagens africanas, né? Mas esse campo, ele é rico, ele é farto, né? Renato Almeida também, Renato Mendonça, né? Que era ele próprio embaixador, também tem um estudo interessante. O próprio Ney Lopes. Então, tem muita gente nessa área, né? Com muito mais competência para falar disso, né? Eu fico observando do lugar da antropóloga, assim, Sim, mas acho uma coisa incrível, né? Porque as palavras, elas, de fato, viajam o mundo, né? E a gente incorpora também outras coisas, né? Tem palavras que a gente fala aqui no dia a dia, a gente não tem noção que elas são francesas, que elas são... Eu me lembro de palavras no interior da minha avó, Boca da Mata. A vovó, minha avó materna, né? Ela dizia assim, lá no interior se chamava saco de bisac. Ora, bisac é um tipo de bolsa francesa. É um tipo de... A gente incorporou, não sei nem como isso, né? Sim. Ou então, era uma mistura de palavras francesas com africanas, né? Porque ela dizia assim, pega o bisaco que está lá na cafua. A cafua é um termo africano, né? Então, assim, é muito incrível como essas referências se misturam. Esse livro, A Língua do Nordeste,
é um livro do Mário Marroquim, né? Ele se concentra particularmente em Alagoas e Pernambuco. O Mário Marroquim é uma pessoa daqui, né? Ele já morreu, escreveu livros importantíssimos, Terra das Alagoas e outros, né? Então, aqui ele fala um pouco, para discordar de muita gente, inclusive, das influências da língua indígena, né? Mas a maioria das coisas que os outros atribuem no nosso falar a uma incorporação indígena, ele acha que não, né? Sim. Mas certas particularidades, por exemplo, a gente engolir o R do infinitivo, né? Quer dizer, eu vou ajudar, né? Aquele A aberto, aquele... Sim. Então, certos hábitos que a gente tem, né? Diferentemente do Sudeste, as diferenças já regionais. Você vai dizer assim, uma coisa que vai ser muito rápida, por exemplo, ligeirinho, né? Então, você usa o diminutivo, né? De ligeiro, de ligeirinho, para acentuar a necessidade da velocidade. Então, tem particularidades, né, nas línguas que a gente fica pensando de onde veio isso, né? Na verdade, na maioria das vezes a gente nem pensa, a gente só fala. Só fala, né? reproduz. Só fala, mas se a gente mergulhasse nesse universo, a gente veria como é incrível isso, né? E como isso molda a gente também, né? Talvez se a gente não tivesse tido a presença dos africanos, a gente não fosse um povo tão descontraído como a gente é. A gente não fosse tão informal, tão próximo, né? Tão carinhoso com as pessoas, tão acessível. A própria receptividade, né, que Exato. tanto falam do brasileiro, em especial do nordestino, né? Acredito que tem muito do africano, assim, né? Dessa Sem dúvida. relação mais carinhosa. Tem até a questão do... Você também trabalha no artigo do tratamento, né? Mais próximo, mais carinhoso. Isso. Então, eu lembro que... E a gente ouve isso em todo lugar, assim, quando você quer tratar alguém muito carinhosamente, você fala, oh, meu pretinho, minha pretinha, e a pessoa nem é negro ou negra. É uma coisa de carinho, de carinho, né? de proximidade, né? Negro, Neguinha. né? Mas mesmo aqueles tratamentos, por exemplo, iaiá, ioiô, da época do engenho, isso também vem dos africanos. Quer dizer, Sim. uma maneira deles próprios se reportarem, né? Aqueles superiores lá, mas de uma maneira carinhosa também, né? Isso é muito legal. A pena que a gente não pegou tudo dos africanos. Só pegamos, né? Só herdamos essas coisas. Podíamos ter herdado mais a fineza deles, a educação deles, a elegância deles. Verdade. Mas essa alegria já foi uma coisa bastante Já é boa. bastante coisa pra gente exaltar da influência, né? Então, aí, Raquel, você fala da questão da oralidade, né? A importância Sim. da oralidade para essa... Língua se perpetuar, né? Para se perpetuar isso, para não perder essa influência e como uma maneira de resistência mesmo e de reprodução até os dias atuais do nosso se falar. preservar, né? Porque como essa língua africana, né? Ou esses termos incorporados no português do Brasil, sendo de origem africana, eles ocupam, vamos dizer, esse baixo clero da linguagem, né? Então, assim, é geralmente uma linguagem que ela não vai ser registrada, no sentido, ela não vai estar nos livros, né? Tanto é que você tem o livro da fala e o livro da escrita, né? Se a gente fosse reproduzir isso aqui, não seria exatamente, no texto, não seria exatamente dessa maneira que a gente está falando, Sim. nessa informalidade, nessa descontração, né? Porque parece que a ciência pede um rigor, né? Uma seriedade, né? Que parece que fica incompatível com aquelas línguas. Então, de fato, essas expressões, essas formas de se tratar, elas subsistem muito no campo da oralidade, né? Porque elas não vão ser registradas, ao menos na mesma proporção, não, que a linguagem dita culta, né? E isso também é o que fez se propagar, talvez, de uma maneira tão subterrânea, né? E tão antiga e não desaparecer, né? e não desaparecer, né? E nada mais africano. Nada mais africano do que conseguir... a oralidade exatamente. E buscar esses subterfúgios para resistir. Né? Exatamente. Isso é a cara da nossa história brasileira, né? Quando se trata dessas populações que foram tão massacradas, né? Indígenas e negras, etc.
Agora, Raquel, você acredita que a questão do a língua geral, né? Que por muitos séculos, acho que por 3 séculos, 2 séculos, quase 3 séculos, a língua geral foi o que imperou no falar das pessoas aqui no Brasil, né? Até os portugueses chegarem a proibir. Acho que até o final do 18, sim, ou até o começo do 19, né? A língua geral, se você quisesse se comunicar com essas populações, você tinha que ser uma pessoa desenrolada nisso, né? Tinha que ser bilíngue, né? Tinha que ser bilíngue, né? No Depois mínimo. foi que a língua portuguesa se estruturou como uma língua oficial, né? Mas mesmo os colonizadores, os administradores, né? As pessoas que estavam aqui ocupando cargos, elas tinham que dominar essa língua geral para se fazer entender, né? E para entender também o que acontecia nas ruas, né? Ou sei lá, no dia a dia, no cotidiano. Exatamente, porque imagina, não era nem uma população letrada, né? Se hoje não é, imagine antigamente. Você ia se comunicar como? Então tinha que aprender aquilo, né? Isso é uma coisa genial também, acho a força, né, que isso teve. E ao mesmo tempo, como a gente pôde dizimar, né? Hoje você vai encontrar pouquíssimos grupos indígenas que ainda conservam, né? Aqui no Nordeste, talvez só os Funiô, né, que tenham. Aí se você pensar no resto do Brasil, você vai ter, né, algumas línguas sobreviventes, mas isso é típico das histórias da colonização, né? Como no México. No México a gente tem 364 línguas, se não me engano, indígenas, todas correndo o risco de desaparecimento, né? Então é incrível como um país que era originalmente, né, um país vasto em termos de riqueza linguística, se transforma, né, dessa maneira, uma coisa unilíngua, ou quase. Verdade. E isso continua, né? Tipo, acho que hoje falam em cerca de 150 dialetos, línguas indígenas falantes no Brasil. No Brasil, Mas você vê que a cada ano, a cada momento, esse número vai sendo reduzido. Vai sendo reduzido. Agora, é interessante, porque já existe dentro da Associação Brasileira de Antropologia um grupo, um GT, um grupo de trabalho, onde especialistas na área das línguas, né, linguistas e outros, eles buscam identificar essas línguas e registrá-las como um patrimônio imaterial nosso, né, que não pode desaparecer. Bacana. Então isso é uma coisa importante, quer dizer, quanto mais a gente presta atenção para esse assunto, mais a gente se dá conta dessa riqueza, dessa diversidade e como esse negócio está desaparecendo rápido, né? Que a gente deveria, de fato, preservar, porque é um reduto muito pessoal. Eu me lembro uma vez numa situação de campo, até com o Sávio de Almeida, a gente estava com os índios Chocó em Porto Real do Colégio. E aí, conversando, né? E eles disseram assim, da frustração que era não ter mais a língua própria. Porque aquilo era uma reserva para eles, né? Secreta, onde eles podiam se comunicar. Mas hoje todo mundo fala qualquer palavra e todo mundo está entendendo, né? Então aquele segredo desapareceu. Era uma maneira dele dizer também, a nossa especificidade está indo, escorrendo pelos dedos, né? É quase a última trincheira da identidade, exatamente, né? É demais. Raquel, você acha que esse preconceito, esse racismo e essa luta que os povos têm em se manterem vivos e falantes, você acha que isso vai contribuir de alguma maneira para essas palavras ou esse lugar social, quem sabe daqui a um tempo, possa ser superado? E você acredita que chegará um momento que essas palavras ou essa importância linguística, tanto da influência africana como indígena, ela vai romper esse lugar social? Olha, eu acho que o simples fato de a gente se debruçar sobre isso como uma matéria de estudo mostra a importância dela. Talvez ela não saia nunca do nível da informalidade. Espero que não saia, né? Porque o que deixa essas palavras, né, com esse sabor mesmo, é o fato delas
terem se incorporado num nível muito relaxante, né? Sim. Da nossa linguagem. Mas isso não se confunde com a sua importância, né? Então, acho que elas permanecerão palavras informais, mas elas ganharão, com certeza, elas já têm muito mais do que antigamente, um realce, né? Porque a partir do momento que você se debruça, é uma forma de você reconhecer a riqueza, né, linguística do seu povo, né? No caso do Brasil. Então, a informalidade não vai se confundir com a pouca importância, né? Sim. O lugar social dela talvez não mude no nível da informalidade, mas o prestígio, né? Acho que sim, porque toda vez que a gente conhece melhor as coisas, a gente se esclarece melhor, a gente olha com outros olhos para elas, né? E mostra, vê a antiguidade daquilo, vê como aquilo foi importante na Constituição do que somos, né? Então você não vê essa questão do lugar social como uma forma hierarquizada de... Não, isso é hierarquizado, sem dúvida, né? Como eu falei. Mas não qualitativamente, você não eu acho acredita que quanto mais a gente desmistificar isso, ou compreender, mergulhar nesse universo, mais importância a gente vai dar a isso, né? Então, talvez a gente chegue no nível, espero um dia, né? Onde a gente possa colocar no mesmo patamar de importância tanto os termos científicos como os termos ditos chulos, porque todos fazem parte da conformação social, né? E todo mundo precisa de um nível mais relaxado da linguagem e de um nível mais formal dessa linguagem, né? Não vai virar aquele chatão formal. Então, não é que ele vai sair da informalidade, né? Esses termos sempre ficarão num circuito de camaradagem, né? Da conversa, da intimidade. Mas a sua importância, com certeza, ela vai alcançar um outro patamar. Eu acho. Raquel, você vê que tipo, a força dessa mistura e dessa influência africana no português falado no Brasil é notório, a gente consegue identificar isso mais claramente. Mas quando a gente vê nos países que foram colonizados pelos portugueses na África, a gente vê que isso não se realizou ou não se realiza da mesma maneira. Você vê que o português falado pelos países africanos de origem de colonização portuguesa são bem portugueses, são né? tá mais para Lisboa do que para Salvador. Você consegue... Olha, essa é uma observação muito interessante, de fato. Agora, eu acho que são muitos os elementos que a gente tem que considerar quando a gente pondera isso, né? Por exemplo, na África, você tem os países de colonização portuguesa, como tem de colonização francesa, como tem de colonização inglesa, né? Mas fiquemos com os de colonização portuguesa. Os africanos nunca abandonaram seus dialetos, né? Parece que eles não conseguiram lá, né? Eu digo, os portugueses não conseguiram um mesmo nível de mistura que eles conseguiram no Brasil. Porque você vai na África, as pessoas vão falar oficialmente português, vão ser alfabetizadas em português, os documentos oficiais vão estar em português, né? Em países como Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, né? Angola, outros países da língua portuguesa. Mas os dialetos existem, e são muitos, né? São muitos os dialetos africanos, as línguas africanas. Veja, esse tronco banto, 500 línguas, isso é só um tronco. Você tem o tronco sudanês, então assim, é uma riqueza impressionante, né? Veja, os africanos chegaram numa condição muito desfavorável, como escravos, né? Então, a língua aqui teve um outro papel para eles, né? Eles lá estavam para se formar, né? Para se formar. Mesmo assim, a língua, também na África, fez as suas peripécias, né? Por exemplo, o crioulo. O crioulo é sempre a fusão de uma língua estrangeira com a língua local. Então, assim, houve fenômenos também, há fenômenos também, né? Dentro desses países que, se a gente fosse talvez se aprofundar no estudo, a gente enxergaria. Agora, veja um país nas dimensões do Brasil, né? Unido por uma mesma língua. Apesar dos dialetos, apesar das diferenças regionais, dos sotaques, né? Dos vícios de linguagem, mas é um país que se comunica em português, né? Então, isso já é um fenômeno incrível, quer dizer, aqueles lograram êxito de ter entrado numa mistura para além, né, de uma mistura, sei lá, física. Observe que a miscigenação aqui é outra, é diferente da África.
né? Então acho que todos esses elementos, como essa língua chega, que condição esse portador da língua vive, né, no lugar. No caso da gente, é bem sintomático, né, que essa língua ocupa um lugar subalterno, na informalidade, e seja negro também um sujeito que ficou num lugar subalterno durante todo o período da colônia, do império, né? E ainda hoje a gente pode dizer, né? Sofre reflexo todo esse processo histórico de quase 400 anos de escravização, né? Mas certamente se a gente fosse fazer um estudo lá, a gente encontraria elementos interessantes para a gente refletir. Mas não deixa de ser bastante curioso isso, porque visto assim de fora, como a gente está falando, parece isso mesmo, né? Como originalmente eles estão lá, vivendo o mesmo tipo de impasse que a gente viveu e não se observa o mesmo fenômeno, né? Mas é porque são muitos elementos nesse contexto para a gente ponderar, né? E a gente vê que aqui estava tudo por se formar, né? De repente lá, quando os portugueses chegaram, já encontraram uma sociedade formada e tal, então a resistência no seu provavelmente seus dialetos, né? Estruturas bem hierarquizadas, né? Com reis, com reinados, né? É isso mesmo. Isso foi mais um QG de resistência, né? Pode ter sido. Tanto é que a língua, né? Conversando com alguns amigos que são africanos, estudam aqui, eles dizem que na formalidade, no dia a dia mesmo, a língua falada são as línguas africanas. Exato, são as línguas africanas. Quando você vai para a escola, então, ou quando você vai numa instituição pública, né, governamental, então isso tem lugares muito definidos para o português, né, que é a língua oficial, tipo, são lugares... Os nichos, né, onde isso acontece. A gente teve no Benin, agora o ano passado, um grupo que eu fiz parte também, foi muito curioso. O Benin é língua francesa, né? Então a gente viu muito esse fenômeno, né? As pessoas falam francês oficialmente e tal, elas vão se comunicar assim, mas desde que dois se encontrem, meu amigo, eles vão entabular uma conversa ali em africanês que você não vai voar geral, entendeu? É muito curioso isso. E eu acho que isso deve ser mais ou menos assim por todo o continente africano. Sim. É meio um português chegando aqui e se a gente quiser que ele não nos entenda, ele... Pois é, essa era a queixa do índio Chocó. Como? Agora todo mundo fala, todo mundo sabe que é Deus, que graça tem. Eu não tenho mais esse segredo, esse meu reduto, né, último de resistência. E aí você tem razão, eu acho que justamente, né, a colonização aqui, ela logrou o êxito tamanho, né, que talvez não tenha acontecido lá da mesma maneira, que eles não conseguiram impor, né? Veja que as línguas indígenas praticamente sumiram. Mas o africano, como o ser autóctone de lá, né, da África, ele conservou suas línguas, né? Claro que em alguma dimensão isso deve ter se perdido também, né? Mas aqui foi um massacre linguístico, né? Não só social, né, mas linguístico dentro do social também, né? Mas como há muitas maneiras da língua permanecer, não é? Nos gestos, nas atitudes, nos costumes, na toponímia. Então a língua permanece, ela é uma instância incrivelmente fascinante, né? Acho que, como a gente falou antes, né, acho que deve ser até, não sei, mas é uma das últimas trincheiras, assim, da identidade, né? Acho que sim, viu? E a gente fala assim das influências portuguesas, mas a gente teve muita influência árabe, né? Porque também esses portugueses ali na Península Ibérica já vieram completamente influenciados pelo árabe, né? Então a gente tem muitas palavras. Maceió teve uma presença árabe importante, ainda tem, né? No comércio, até pela sua tradição de comércio. E tudo isso vai se incorporando, né? E a gente vai falando, achando que está falando o velho e bom português. E não, está falando árabe, está falando espanhol, está falando africano, né? É um festival. Já que você tocou nesse assunto, eu sei que você já falou que não é sua área e tal, mas você acha que esse jeito de falar nosso, que é muito nosso, eu já reparei isso, em outros lugares, outros estados do Nordeste não reproduzem essas palavras da mesma maneira, o Sudeste muito menos. O jeito da gente falar que também habita esse lugar informal do ótio, do mútil, do arriba,
né? As pessoas mais antigas, por exemplo, eles não vão para cima, né? Eles vai para onde? Vou para riba, vou barrer. Vou barrer. E aí você acha que isso deve ter alguma ligação com os espanhóis? Por mais que você tenha dito também, e isso é bem pertinente, de que esse espanhol e esse português que chegou aqui, eles eram árabes, né? Tipo, eles tinham essas influências já, né? Quase Fortes. 400 anos os árabes na Península Ibérica, né? E a gente se acha o rei da cocada preta no Ocidente, né? Mas, na verdade, os árabes eram os grandes cientistas, as pessoas incríveis do planeta, né? Tem até um livro bastante interessante, que é O Mundo Falava Árabe. E não é só a questão da linguagem, é a questão de tudo, né? De tudo que foi produzido, do conhecimento acumulado. As próprias caravelas não seriam possíveis sem o conhecimento árabe, né? Então, sim, assim, nas navegações, né? Certamente a gente tem muitas influências também de outros povos, né? Como você falou, do próprio espanhol e muitos redutos arcaicos, principalmente no interior, né? Do português arcaico, do espanhol arcaico, que ficou essa coisa da vassoura, né? Então, você está falando errado. Ora, nunca a língua está errada, né? Ela está errada dentro do padrão. A língua está sempre certa, minha gente, sempre. Comunicando, né? Tá Sendo compreendida, está certíssimo. Na verdade, a gente é ignorante, né? Porque a gente só pensa dentro do nosso padrão, da nossa caixinha. Mas língua é comunicação, então isso é incrível. Veja hoje como a nossa língua está transformada com a internet. A gente abrevia tudo, não é? Também agora é TBM, você é BC, né? Você se corresponde, inclusive, por expressões, né? Aquelas figurinhas, né? Então, aí foi mal, né? Bota aquela cara de triste, ficou com raiva. Então, isso tudo é linguagem, né? Isso tudo é genial, sim, eu acho. Aí, voltando nisso, bom que você tocou nesse assunto, você falou do Mário Marroquim. Sim, o Mário Marroquim. Homem incrível. Eu queria muito ter conhecido ele, Mário Marroquim. Sim. Acho que é o pai do Dr. Fábio Marroquim. Acho que é o pai, o avô, acho que é o pai. Que foi lá da UFAL também, consultor jurídico da UFAL. Olha. Que é um homem também bastante voltado, curioso para questões da língua, Dr. Fábio. Você podia entrevistá-lo. Ele, inclusive, ele traduziu um livro fantástico, que eu conheço ele no francês, que é A Aventura das Línguas no Ocidente, que é justamente mostrando esse caminho maluco no Ocidente inteiro que as línguas fazem, se misturando, criando coisas novas. Esse livro está traduzido, o professor Fábio devia publicá-lo. Estou ansiosa. E aí, voltando, você falou que o Mário, ele questionava a questão, em certa parte da influência indígena e tal, na questão da pronúncia do R, nos verbos final, e tal. Né? No final do infinitivo. E aí eu acho que ele ia adorar agora esse momento da internet, né? Nossa, que as pessoas engolem o R, tipo, você não fala mais com a conjugação do verbo com o R no final, então... Isso funciona muito no nível da linguagem escrita, né? Sim. Ou na linguagem falada. Na linguagem falada, isso. Eu vou falar. E aí eles colocam o A e às vezes colocam até um acento no A, né? No final, assim. Eu acho que ele ia muito... Essa coisa de quando você tem assim a palavra com OU, né? Ouro, vindouro, que a gente diz muito assim, ouro. Faz o circunflexo, né? Vindouro. Sim. Então, essas coisas da linguagem, desculpa, né? Que vira desculpa, vai virando isso, né? E é muito curioso, isso tudo é bem... Era preciso uma vida nova, voltar, se Chico Xavier, os espíritos estiverem certo, quem sabe, numa próxima vida a gente possa se aprofundar, né? Nesse tema que é tão instigante. E encontrar o Mário Marroquim para trocar uma ideia com ele. No caso agora o Fábio, né? Doutor Fábio, porque o Mário já partiu. Não, mas assim, numa outra vida. Seria muito interessante. Porque uma vida não dá para o camarada fazer tudo pelo qual ele se apaixona. Né? Não dá, é verdade. É muita coisa para ser feita, né? Então, Raquel, eu gostaria de agradecer por esse bate-papo, essa oportunidade de estar conversando com você. Acho que vai ser bacana para para nossa audiência e tal. A gente está começando o site aqui. E aí eu queria começar esse site com pontos que pudessem identificar um pouco da cultura alagoana, esse jeito de ser alagoano, que é muito específico, assim,
porque a gente fala, o Brasil e tal, a gente tem essa língua que nos une, mas ao mesmo tempo tem Cheio de diferenças, né? muitas diferenças. Assim, a gente poderia ter nos transformado aqui, sei lá, em pelo menos 27 países, e mesmo assim conseguimos manter, os portugueses, né, conseguiram manter essa unidade, e a língua é um fator importante para Essa união, né? Essa, sei lá, essa identidade nacional, né? verdade. Então, gostaria muito de agradecer, Raquel. Eu que agradeço, acho que é uma iniciativa ótima essa sua de fazer o 8-2, né? E sempre trazer temas, né, sobre o nosso local, a nossa realidade é instigante, porque o local onde a gente está, né, a gente tem mais dificuldade de pensar sobre ele, né, ter o distanciamento. Então é sempre muito instigante e interessante. Parabéns, vida longa ao 8-2.